Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós vamos dar os avisos de quem estiver com o aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha do livro Religião dos Espíritos, A Mulher ante o Cristo. Reunião pública de 3/8/59, questão 817. Toda vez nos disponhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremo-nos dela ao tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema abjeção, convertidas em alimárias de carga, quando não fossem vendidas em asta pública. Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido dos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral das trevas para a luz. E entre as que se mantinham no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Atraídas pelo amor puro, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. E, embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que os visitaram, desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, sustentaram-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Dorcas, a costureza jopense, depois de amparada por Simão Pedro, fez-se mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Febe é a mensageira da epístola de Paulo de Tarso aos Romanos. Lídia, em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho nasciturno. Lloyd e Eunice, parentas de Timóteo, eram padrões morais da fé viva. Entretanto, ainda que semelhantes heroínas não tivessem de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Humilde ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré. Graças a Deus. E diante desta reflexão entre as mulheres, nós vemos que o Divino Mestre sempre teve um conceito muito grande perante as mulheres. E nós somos gratos a esse Mestre que nos deu dignidade, mas também, Senhor, todas elas foram fiéis e leais a Ti no cumprimento daquilo que lhes era possível. Nós agradecemos a todas elas,
Agradecemos também ao Mestre por toda a exemplificação de renúncia, de resignação, mas, acima de tudo, de muito amor sobre todos. E assim, Pai, diante de tudo isso, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, envolve a nossa Wanda nas vibrações do teu amor, para que ela possa nos explanar o livro dos Espíritos da noite de hoje. Que ela seja intuída e inspirada e que nós possamos, Senhor, absorver tudo aquilo que ela nos trará na noite de hoje. Envolve a nossa Kilsen também, que vai trazer a leitura e o comentário do Evangelho da noite de hoje. Que ela também seja envolvida no teu amor, iluminada e inspirada por ti para a realização do comentário do Evangelho. E abençoa todos nós que aqui estamos. E que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa habitar os nossos corações, para que possamos aproveitar o melhor e o máximo possível esse momento, dessa paz, desse equilíbrio que a espiritualidade traz para nós, com o estudo para o nosso esclarecimento, para tirar as nossas dúvidas, para esclarecer sobre todas aquelas dificuldades que nós tenhamos passado, ou vamos passar, ou estamos passando nesta encarnação, as nossas provas, as nossas dificuldades. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação e ele é o nosso, vamos dizer assim, nosso compêndio, porque aqui ele traz todas as respostas. Em qualquer momento que a gente possa estar com dúvida sobre isso, você pode tirar essa dúvida do Livro dos Espíritos, porque vai estar lá uma resposta de alguma prova, da mesma forma o Evangelho. Mas a gente sabe que o Livro dos Espíritos é justamente perguntas e respostas. É para que a gente possa também fazer perguntas, tirar as nossas dúvidas e ter aqui as explicações de todas as nossas dores e aflições. Hoje está a cabo o estudo que continua na Lei de Igualdade, no capítulo que fala sobre as leis morais, e a gente vai falar sobre as provas da riqueza e da miséria. Nós vamos falar também sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher. Nós vamos falar então e começar com a leitura da pergunta 814. Por que Deus concedeu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? E a espiritualidade nos responde: para experimentá-los de maneiras diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e frequentemente a elas sucumbem. Então, dentro desta questão, nós vamos falar sobre reencarnação, sobre uma questão, hein? Cabe aqui falar sobre reencarnação, entender definitivamente que somos espírito e falar sobre a transitoriedade e a permanência, sobre a lei da igualdade, por que ele coloca as provas da riqueza e da miséria dentro da lei de igualdade, falar sobre a lei de justiça, porque há uma justiça em tudo que vem de Deus, ação e reação, e falar também sobre as paixões, para a gente poder entender, por que eu trouxe todos esses temas? Para a gente poder entender que uma questão e uma resposta não é só uma questão e uma resposta. Quando a gente realmente quer debruçar no Livro dos Espíritos, quer respostas mais profundas para as nossas dores, a gente tem que olhar de uma forma muito mais ampla, né? Por que ele fala isso? A gente vai entender sobre a reencarnação. A reencarnação é da lei de justiça. Se a gente não entender reencarnação como lei de justiça, a gente não vai entender mais nada.
Se eu não pegar a reencarnação como uma condição de entendimento e regra para a vida, da lei de Deus, eu vou parar e vou perguntar, ué, mas por que eu passo por isso? Por que essa situação está acontecendo comigo? Porque será que tudo que eu aprendi, eu vou parar e vou ficar só aqui? Por que uns nascem tão inteligentes, sabendo tocar piano com 4, 5 anos, 6 anos, quando um piano realmente se considera que aprendeu piano com 10 anos, mas com 6 anos é um pianista? Tem alguma coisa aí que tem que se explicar. E a questão de hoje vai explicar justamente também a reencarnação, em cima da lei de ação e reação. Quando ele diz para nós aqui, por que Deus traz para nós a miséria e a abundância, né, ou a riqueza? Para experimentá-los de maneiras diferentes. Então, a reencarnação vai trazer justamente esse aspecto. A reencarnação vai fazer com que a gente possa aproveitar as oportunidades dos projetos que nós mesmos vamos fazer diante a nossa reencarnação. Está lá no Missionário da Luz, no capítulo Reencarnação. É um livro fantástico, a gente deve ler, tem muitas explicações, é muito interessante, é o projeto das nossas encarnações. Projeto reencarnatório, né? O capítulo é Reencarnação. O que quer dizer ali? O período que nós estamos programando a nossa reencarnação. Eu venho rico, eu venho pobre, eu venho mulher, eu venho homem, eu venho em qual país, eu venho em que cidade, eu venho quais os pais, quais as doenças, quais as situações. Eu vou ter mediunidade, eu não vou ter mediunidade? Eu vou com que profissão? Então vocês podem ver que é um período longo, muitas vezes para alguns espíritos, para que possam definir esse projeto. E esse projeto também, como a gente falou, está lá a miséria e a riqueza. Se em alguma encarnação eu tive a riqueza e não soube usar, eu fugi à lei de Deus, vamos lembrar lá, lei de igualdade, está na lei natural, a lei natural é lei de Deus. Quando a gente sofre quando a gente está afastado da lei de Deus. Quando a gente não cumpre a lei de Deus. Ou a gente esqueceu, porque está na nossa consciência, a gente vem com a lei em nós. Agora não. Sabe aquela história? Eu sei que eu tenho um probleminha de fígado. Eu sei que eu tenho um probleminha de gordura. Eu sei que eu tenho um probleminha de glicose. Mas um docinho, né? Uma gordurinha. Deixa eu comer uma feijoadinha hoje. Você vai passar mal. Mas o que tem uma feijoada? O que acontece? A gente passa mal. A gente foge de uma lei. A lei do equilíbrio do nosso organismo, né? Porque a gente já abusou. A gente já usou mal. E aí um pouco mais adoece. A mesma coisa é com relação à lei de Deus. O que acontece? A gente abusa, a gente fez lá a programação e a gente escolheu a riqueza. Vou testar a riqueza, deixa eu experimentar como é que é rico. Só que, o que acontece? A riqueza, algumas pessoas falam, ele até faz essa pergunta aqui, né, mais à frente. É a pergunta 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixa contra a providência. A riqueza incita todos os excessos. Que também a gente vai falar sobre as paixões, que está aqui também no Livro dos Espíritos. Então, o que acontece? A riqueza, ela foge dessa lei de igualdade. A gente vê essa condição do inebriar-se, do ficar tão envolvido, tão fascinado pela beleza, pela capacidade, por você poder tudo com a riqueza, que você acaba realmente fugindo dessa condição
de olhar para o seu irmão. Se eu tenho capacidade de chegar numa loja e comprar uma bolsa de 500 mil reais, e eu compro uma bolsa, porque existe esse tipo de bolsa, né? Eu vou olhar aquela bolsa, eu estou parando para pensar e para eu olhar ao meu redor que um irmão meu está passando fome? Então eu estou tão inebriada que uma simples bolsa vai me trazer tanto êxtase e prazer que eu esqueço que eu posso pegar daquele dinheiro e dividir com os irmãos, aproveitar para ajudar os irmãos. E aí vocês perguntam, por que Deus não colocou então a riqueza ao redor do mundo? Um pouco para cada um, dividiu essa riqueza. Está lá inclusive no Evangelho, né? E no Livro dos Espíritos também vai explicar isso. Porque alguns trabalham bem com o dinheiro, outros são pródigos, como o filho pródigo, que largou seu pai, pegou a herança e foi viver a vida, gastou toda a sua herança. Chegou lá um momento que ele estava trabalhando no lugar onde os porcos comiam melhor do que ele, né? Os porcos comiam melhor na casa do pai dele do que ele estava comendo ali. Então, ele parou e falou, vou voltar para a casa do meu pai. Peraí, pelo menos os porcos lá comem melhor do que eu. Né? E aí ele volta e é recebido pelo pai. Então tem algumas pessoas que não sabem lidar, são pródigos. Tudo que ganha, perde. Vamos lá de novo na parábola dos talentos. Está lá, o Senhor deu denários para os seus servos. Deu 1, deu 2, deu 3 e disse, eu vou viajar, quando eu voltar... Vamos ver o que vocês fizeram com os denários. Um enterrou, um multiplicou, um manteve a mesma coisa. Então, aquele que enterrou e manteve, falou o quê? Servo preguiçoso, tu não multiplicasses o teu denário. E muitas vezes é isso. É o uso, é o mau uso, é o uso indevido da riqueza. Só que, o que acontece? Quando a gente vem nas provas de miséria e de riqueza, a gente vem para aprender. Para que as provas? Para a gente utilizar a inteligência, para a gente entender o ponto de vista, porque é muito fácil para mim falar sobre tudo isso se eu nunca passei pela situação. É muito fácil eu falar rico. Quando eu for rico, será que eu vou fazer diferente? Quando eu estiver na miséria e falar, porque roubou a manteiga, será que se eu estiver passando fome, eu também não vou estar agindo da mesma forma? Então, por isso que nós vamos sempre programar, nós vamos ter todos os nossos momentos, as nossas encarnações, a possibilidade de vir na miséria ou na riqueza. Então, o que também é importante a gente colocar? As escolhas, né? A ação e reação. Se eu usei mal, eu vou agir, a ação vai agir, né? E as paixões. As paixões, está lá na questão 907, 912, é porque não é o uso. Você pode usar o seu dinheiro. Ah, mas ele tem muito dinheiro, só sabe fazer empresa. Aquela empresa está justamente dando emprego para muita gente. E isso também é importante. Porque não é a esmola, mas é o emprego que a gente fornece para facilitar as pessoas a não estar subserviente à miséria, mas sim trabalhar de forma nobre. Só que se eu pego e uso mal também essa condição do emprego, se eu utilizo um funcionário como se fosse um escravo, eu também estou usando mal a minha riqueza. Eu também estou usando mal um instrumento que me foi dado para essa possibilidade de dar emprego. Então, tudo tem uma razão de ser. E aí, há a diferença da miséria e da riqueza. E aí a gente pode dizer que o rico se atormenta pelo que imagina ter. O pobre pelo que ambiciona.
Então, todos os dois vão ficar ansiosos, vão se atormentar, se não souber lidar com a prova pela escassez ou pela abundância, se não tiver esse equilíbrio. E a gente vê muitos casos, pessoas que recebem, que ganham na loteria, ganham prêmios, já estão perdendo, já, a gente teve um caso, né, que ele ganhou na loteria, depois ficou diabético, casou e a própria mulher matou ele por causa do dinheiro. Casou com uma mulher aí que não tinha muito interesse nele, mas sim no dinheiro, e acabou matando ele por causa do dinheiro. Quantas situações a gente vê que é ao redor do dinheiro? Famílias inteiras brigando e se matando por causa de dinheiro. Acabou o afeto, a questão é dinheiro. Então, e a miséria, né? Quantas pessoas se perdem, vendem filhos para que possam sobreviver em situações de miséria, situações subhumanas, mas também é uma prova de entendimento daquela situação. E na privação ou no excesso é que o espírito se revela como é. Então, nas duas condições, o espírito vai se revelar, ele vai se mostrar. O que ele já sabe, que humanidade ele já tem dentro dele, né? Que humanidade ele tem do próximo. Ele vai pegar a miséria, ele vai pegar aquele pouco que ele ganhou, e que a gente também já viu isso, pouco que ele conquistou, dividir com o irmão que está vendo que ele estava frio, estava com fome, e o pouco que ele conseguiu ele divide. Eu me lembro de uma história que o Chico contou, que tinha um teatro e duas mulheres muito ricas foram para o teatro. E aí ficaram muito empolgadas com o teatro, muito felizes, e ao sair, era um dia muito frio, ela viu uma pessoa dormindo, as duas viram uma pessoa dormindo na mármore, com neve. E aí uma delas ia tirar o seu casaco de pele para cobrir aquela pessoa. Uma delas, racional, disse: não, você vai colocar o seu casaco super caro. Quando chegar em casa, a gente pede um lacaio que traga comida para ele, que traga proventos para ele. Chegando lá, foram tomar chá, foram conversar, esqueceram. E aí foram dormir, no dia seguinte, uma delas, ao acordar, lembrou. E a gente não ajudou. E pediu então um lacaio que fosse lá ver. Ele tinha morrido de frio. Então é isso, né? É o entorpecimento da riqueza, da beleza, das possibilidades. E também a possibilidade de qual é o uso, o que você está fazendo naquela miséria, o que você está fazendo na pobreza, qual é a utilidade que você está aprendendo ali. Você está aproveitando para estudar, você está aproveitando para melhorar a sua condição, enquanto afeto, enquanto união, enquanto parceria, né? Também tem essa condição. Então, nós vamos para 816. Se o rico está mais sujeito às tentações, não possui também mais meios para fazer o bem? E aí a espiritualidade responde: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, inacessível. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele crê nunca possuir o bastante para si unicamente. Nunca é o suficiente, eu quero mais, tem que ter mais, quero mais, aquele prazer de querer mais, de ter mais, aquela paixão se tornou cada vez mais um ponto para o seu orgulho, para o seu egoísmo, né? E aí tem um comentário que é muito interessante, que diz assim: a alta posição neste mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias quanto a desgraça, pois quanto mais rico e poderoso, tanto mais obrigações a cumprir, e tanto maiores os meios de fazer o bem e o mal. E aí é muito interessante essa frase que diz assim: Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico
pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Então, quantos aí estão na miséria ou na pobreza, que não conseguem entender o ponto, acaba sucumbindo para o roubo, sucumbindo para outros delitos, fugindo também, se afastando da lei e prejudicando cada vez mais as suas situações, cada vez mais dificultando o seu progresso, a sua evolução, porque se sujeitou a determinadas situações, se possibilitou, até muitas vezes para outros, levando outros para situações também de delito. Então, não só ficou prejudicado por si mesmo, como também pegou mais um karma, mais uma prova, levando outros para situações de dificuldade, como muitas vezes a prostituição de mulheres, de crianças e tantas outras coisas, Então, a gente tem que entender isso. Então, por isso que Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso? O que ele quis dizer isso, O buraco de uma agulha não é agulha propriamente dito, É que aonde Jesus estava, lá em Jerusalém, tinha... hoje tem em alguns lugares vamos dizer, os tubos, onde as pessoas com muitas bagagens não conseguiam passar. Então era chamado de agulha. E o camelo, ao passar, ele passava por cima daquela situação. Ele passava pela situação porque ele não estava com bolsas. O rico, a gente coloca as bolsas, as situações todas que ele tem, a riqueza, então ele não passaria por aquela agulha, Foi essa a intenção de Jesus. Então, por quê? Porque o rico, ele tem muito. E aí, alguns não conseguem, não sabem, não podem dividir pelo seu orgulho, pelas suas dificuldades, Mas está nessa prova, está nessa dificuldade aí de aprender. E aí, na próxima encarnação, pode vir pobre? Pode. Mas pode vir rico de novo, para passar de novo pela situação, talvez perder tudo. Então, existe uma rede de condições para um rico e um pobre. Então, estamos na riqueza. O que eu vou fazer? É o dinheiro? Não, não é o dinheiro. Não é o que importa, Os valores dos bens materiais da existência servem como meio e não como finalidade em si. É um meio, é uma possibilidade. Nessa encarnação eu preciso estudar, eu preciso dar possibilidades para outras pessoas que eu prejudiquei em alguma encarnação. Então eu venho com dinheiro para dar emprego, para facilitar, ser madrinha. Sabe aquela pessoa que é madrinha de 500 mil crianças? 500 mil crianças. Aí eu pago faculdade para um, eu faço não sei o que para outro, eu pago escola, eu pago não sei o que, eu ajudo a mãe, porque o dinheiro me facilitou essas possibilidades. Então é um meio de facilitar. E a pobreza é a mesma coisa. Eu tenho pouquinho, mas eu ajudo aqui. Como aquele dinheirinho rende? Porque eu sei administrar, e aí parece que o dinheiro corre bem, flui bem, porque eu sei administrar. Não é para mim, é meu, só para o meu gasto, só para a minha utilidade. Então, é o meio, ele é o caminho, ele é útil, não é o fim. Eu vim só para gastá-lo, eu vim só para usar, Ele tem um propósito na nossa vida. Bem, agora nós vamos passar para 817, que diz assim: igualdade dos direitos do homem e da mulher. O homem e a mulher são simples diante de Deus e possuem os mesmos direitos? Kardec pergunta. A espiritualidade responde: Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Bem, nós nascemos todos, sem exceção, simples e ignorantes. Sem exceção. Ele não deu, a mulher vai nascer simples e ignorante, o homem inteligente e sábio. Não. Espírito simples e ignorante.
a gente também precisa entender que o espírito não é nem homem nem mulher. O espírito não tem sexo. Nós, diante também da nossa prova, diante também da nossa encarnação, diante também do nosso livre-arbítrio, escolhemos o projeto reencarnatório, homem e mulher. Vamos lá. Se eu quero fazer um projeto reencarnatório, eu preciso, por alguma razão, eu usei mal a gravidez, eu usei mal, de alguma forma, não a minha, né, gravidez, mas usei mal a gravidez de outra mulher, fiz de alguma forma vários casos, né? Fui aborteiro, não permiti que algumas mulheres tivessem filhos, enfim, abusei de mulheres. E aí pode, em alguma encarnação, eu vir como mulher, tá? Isso é punição, vir como mulher é punição. Não, gente, porque eu escolho para que eu possa ter a maternidade, para que eu possa ter a responsabilidade da maternidade. Até agora, a única que tem maternidade é a mulher. O homem ainda até agora, não descobri nenhuma possibilidade do homem engravidar. Então, muitas mulheres que vêm com esta prova, né, da gravidez, precisam então vir aquele espírito como mulher, para que elas possam ter a maternidade. E muitas vezes vêm com a maternidade e não conseguem produzir a maternagem. O que é a maternagem? Maternagem é o cuidar. Maternidade é o gerar, a maternagem é o cuidar. Então, muitas têm tanta dificuldade nesse papel que consegue só gerar, mas não consegue manter aquela gestação, manter a gestação, manter por mais tempo aquela criança. E a gente vê aí casos de crianças jogadas fora, crianças que são doadas, né? Mulheres que dizem, eu não aguento ver o choro dessa criança, porque a gente vê que ela está experimentando o papel da maternidade e da maternagem, ainda um longo caminhar daquele espírito em aprendizado, em aprendizagem dessa experiência. Então, ela veio para essa prova para ela aprender, né? E aí, eles continuam. De onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países? E aí a espiritualidade responde. É do domínio injusto e cruel que o homem adotou para com ela. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, a gente está entendendo aqui que ainda nesses países há um atraso de entendimento, essa capacidade de entender que tanto homem quanto mulher têm os mesmos direitos, as mesmas capacidades, a mesma inteligência. Existe uma teoria que a mulher tem menos inteligência que o homem porque ela nasce com um cérebro menor. Não existe isso, gente. Muitas vezes são inteligências diferentes. E aí a gente para, por que a inteligência é diferente? Porque se eu venho ao longo das minhas encarnações como mulher, eu me dedico socialmente a determinadas coisas da minha vida. Porque olha aqui, ó, o que ele fala aqui, eu vou pular um pouquinho, depois a gente volta. Na 822A, ele fala, sendo os homens iguais diante a lei de Deus, devem sê-lo também diante as leis dos homens? E aí, 822, ele responde, é este o primeiro princípio da justiça.
Não façais aos outros o que não quereis que vos fizesse. Subpergunta A. Assim sendo, uma legislação para ser perfeita, justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? E a espiritualidade responde: dos direitos, sim, das funções, não. Por quê? Porque se todo mundo numa empresa for fazer a mesma coisa, vai faltar gente para todos os serviços. Então, o que a gente precisa entender? Cada um tem a sua função. Se todo mundo na casa for para a cozinha, quem vai fazer outras coisas? Cada um tem a sua função. Cada um tem o seu papel de direito. Cada um tem o seu papel que deve e quer cumprir. Não é essa condição de a mulher só pode isso, o homem só pode aquilo. Não é isso que ele quis dizer. É que a maternidade é da mulher. E a gente sabe que não vai ter como a mulher ficar, que graças a Deus hoje a gente já tem, né? Aquele período da amamentação, onde a mulher vai lá amamentar. Não tem outro jeito, porque o homem vai conseguir amamentar, a não ser que não vai amamentar o peito. Não vai ser peito, vai ser mamadeira. Aí ele consegue. Mas no contrário disso, o peito em si. Ah, Wanda, ele pode tirar o leite e dar a mamadeira, mas não será o peito, não será o colo da mãe, não será o batimento cardíaco daquela mãe. Porque o bebê está acostumado com batimento cardíaco 9 meses. Ele sai e daqui a pouco não tem mais o batimento cardíaco. Então também é importante na hora de amamentar a condição do batimento dele, escutar o batimento cardíaco, dele ter aquele cheiro, dele sentir todo o envolvimento daquela mãe, porque o amamentar é muito importante para o ser humano no início da sua vida. O homem tem essa capacidade? Não, porque não foi ele que gerou, foi a mulher que gerou. Então, pode amar muito aquele ser, mas não vai ser a mesma coisa como no momento da gestação. Então, esse é o papel da mulher. Esse é o papel sagrado. Como diz aqui na página que nós recebemos, lindíssima, que já começa, vocês podem também seguir aí, que começa com uma frase sensacional, que diz assim: toda vez nos dispunhamos a considerar a mulher em plano inferior, lembremos-nos dela a tempo de Jesus. Ele vai relatar várias aqui. Uma delas, mais consagrada para todos nós, né? Que nós não podemos esquecer do seu papel, de júbilo do seu papel, que foi Maria, né? Recebendo Jesus em seu útero, passando por todas as dificuldades de um recém-casamento, de um entendimento, de todas as provas, de ver o seu filho naquele sofrimento, que não deve ser fácil ver um filho sendo crucificado, passar por todas as situações de ver um filho sendo chicoteado, né? Colocando-lhe uma coroa e furando-lhe o olho e sangrando e resistindo. Qual a mãe, qual a mulher poderosa como Maria teria tanta coragem de enfrentar? Só ela que conseguiria, através daquele útero, através daquele espírito resignado, forte, que poderia ter recebido esse outro espírito, nosso irmão mais velho, né? Nosso guia, nosso modelo, Jesus. Então, como colocar que uma mulher pode ser inferior a um homem? Outra pergunta: para que e por que eu irei entender uma situação dessa? Se a lei é de igualdade, se a lei é de igualdade, eu venho numa condição desigual só porque eu tenho um sexo tal e um sexo tal, tem alguma coisa errada na lei. Então eu não estou entendendo a lei.
Então, cada um tem o seu papel de direito, o seu dever, a condição de ser colocado naquele projeto, porque também tem a ver com o nosso projeto reencarnatório. Não, eu quero vir como mulher para experimentar a doçura, muitas vezes, a maior sensibilidade, né? Passar por determinadas situações que uma mulher passa, violências morais, físicas, que as mulheres passam, até porque, até hoje, nós ainda estamos nesse conceito de diferença de valor, como diz aqui, em países atrasados, porque ainda não entenderam essa situação de igualdade, da lei de igualdade. Então, vamos continuar. Então, vamos lá na 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe indicar funções especiais. O homem, sendo o mais forte, a ele cabem os trabalhos rudes, a mulher cabem os trabalhos leves. E a ambos o devem ser ajudar e mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheias de amargor. E aí a gente também não pode esquecer, gente, que o livro, né, a doutrina, ela nasceu no século XIX. Muita coisa foi mudando ao longo dos séculos. Hoje, cada vez mais, nós estamos vendo mulheres nas mesmas profissões, nas mesmas condições que os homens. A gente também não pode esquecer que fisicamente, por causa de hormônio, por causa da estrutura óssea, as mulheres têm uma condição física um pouco menor. E a gente vê assim, mas tem mulher até fazendo halterofilismo. Só que para que ela possa fazer todo um processo como homem, ela tem que tomar uma dosagem maior de hormônio. Eu não sei se vocês já viram, tem mulheres que têm igual halterofilismo, toda a musculatura, mas elas chegam a falar grosso, como se fosse o homem, porque elas injetam hormônio masculino. Então, na estrutura física, o homem tem essa diferença, mas na intelectualidade, na capacidade, no afeto, algumas pessoas falam assim: mas o homem é para trabalhar e a mulher é para ficar em casa cuidando dos seus filhos. Eu tenho um casal de amigos, é muito interessante isso, né? Ele ficou desempregado, ela continuou empregada, eles têm, né, 2 filhos, na época eles tinham 2 filhos pequenos. O que eles se organizaram? Ele estava com muita dificuldade de arrumar emprego, né? Pela profissão, pela dificuldade social. E aí o que eles combinaram? Você toma conta das crianças e eu vou trabalhar. Vamos fazer isso de forma provisória, já que a gente não pode pagar uma cuidadora, a gente não pode pagar mais creche, a gente já está com dificuldade. E a coisa ficou tão bem organizada que ficaram para sempre nessa situação. E aí eles diziam, ele dizia, eu adoro ficar em casa tomando conta das crianças. Eu adoro cozinhar. E ela dizia, eu adoro ir trabalhar. Ela foi subindo na empresa, ela chegou a montar a própria empresa, né? De tanto que ela foi lá, ficou tão bem nessa condição, nessa posição, que ela foi lá e construiu a própria empresa. E aí vocês vão dizer, mas a mulher não é para ficar dentro de casa? Isso importa? Olha aí, olha a condição, né? Não importa, a gente vai ficar na função que a gente achar mais adequado, onde a gente estiver mais confortável. Se eles estiveram bem, ficaram felizes, todo mundo ficou feliz, tá ótimo. Qual é o problema? O problema é que nós vamos trazendo preconceitos e conceitos e crenças ao longo da nossa vida e a gente fica engessado, a gente fica rígido. E aí uma condição, a gente, nossa, olha ali, um vagabundo, né? Faz nada, né lá? Aproveita da mulher. Gente, a gente sabe da história.
A gente tomou consciência e ciência do que está acontecendo? Quer dizer, a mulher pode ficar em casa, o homem não pode. Isso é preconceito, né? Se está bem entre o casal, se a família está bem, se eles estão bem, qual o problema? O papel é deles, o papel, a situação familiar cabe a eles. De repente, em algum momento, foi combinado lá no projeto de alguma forma. Então, a gente tem que entender isso. Não existe o inteligente mais ou inteligente menos. E a condição social nossa é tão complicada que até hoje a mulher, com o mesmo trabalho, na mesma função, com as mesmas horas de trabalho, ela ganha menos do que o homem. É ainda um preconceito enorme das empresas, um preconceito enorme social, né? Que a gente sofre, nós mulheres, diante a um trabalho. As mesmas horas, o mesmo trabalho, mas ganhamos menos que os homens, né? Mas isso está mudando ao longo do tempo e é justamente isso, para a gente ir aprendendo. A lei é de progresso, a lei é de melhora, a lei é de evolução. Passo a passo nós estamos tendo conquistas, nós estamos tendo aí um ganho nesse entendimento, né? Cabe a nós, porque somos nós mulheres que basicamente criamos os nossos filhos e a gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso na condição que as mulheres criam seus homens machistas. Muitas mulheres criam seus homens machistas, né? Vou dizer algumas frases que vocês devem ter escutado. Segurem suas cabras, que o meu bode, o meu cabrito, sei lá o que, vai ficar solto, está solto. Oi? Como assim? Como é que eu tenho que segurar as minhas filhas porque o seu filho é o garanhão do momento e vai lá, né, seduzir todas as mulheres? Primeiro, às vezes nem tem esse poder todo de sedução, né? Coitado do menino, né? Estão contando historinha errada pro menino, né? Às vezes é um mongo-mongo, né? E ele está se achando, né? Segundo, como assim? Eu tenho que segurar porque o outro... Isso é uma condição feminina da mulher que não chega e diz: como assim, gente? Como assim? Vocês estão falando esse negócio aí, ó? Tem isso não. O meu filho não vai passar por isso. Mas muitas mulheres se calam, ainda riem. Olha, meu filho, meu príncipe, meu rei, né? Meu garanhão. E mantém, né, uma postura, uma crença errada diante daquela situação. A outra situação que eu acho de uma condição muito clássica é que nós mulheres, quando a gente é pequenininha, que a gente diz para a mãe da gente assim: estou com vontade de fazer xixi. O que a mãe da gente diz? Segura, né? Segura que a gente vai ali ver um lugarzinho para você ir. E a gente faz o quê? Opa! Ai, segura! Mãe, tá ruim, mãe! A gente segura. Quando é menino, o que a mãe faz? Vai ali atrás da moita, vai no poste. E o que quando esse homem tiver maior vai fazer? Vai virar um mijão. A lei tem que entrar porque ele não aprendeu que não pode ir no poste ou atrás da moita. Porque a própria mãe ensinou que ele pode ir. É machismo. Vai segurar também. O menino tem bexiga pequena. Ué, mas essa estrutura é a mesma, gente? Como é que é isso? É essa condição social. O menino pode. O menino não tem problema. Tem problema sim. Não pode não. É feio sim. Vai segurar sim. Vai aprender sim. Tanto quanto. Mas a gente ainda traz essas posturas, né? Machista,
preconceituosas, crenças de menor valor, né? Homens que acham que ainda podem bater nas mulheres porque eles têm direito a elas. As mulheres acham que os homens têm que ser aqueles que as sustentam, os governam, os dirigem, porque é o homem que tem o poder. São conceitos que aos poucos a gente vai lidando e a gente vai aprendendo. Existe um livro, Mulheres que Amam Demais, que é um livro fantástico. Ela fala justamente isso. É uma condição que as mulheres precisam aprender, que ela está sempre amando aqueles homens que batem, né? Aquelas mesmas personalidades. Por quê? Porque aprendeu nas suas crenças milenares, através das suas famílias, que homem que bate é que ama. Se você pega uma menina na infância, bate nela e diz: eu estou batendo porque eu te amo, eu estou batendo porque eu te amo. Quando ela cresce, ela vai procurar um relacionamento que aquele homem bata nela. Porque só batendo que ela vai entender que ela está sendo amada. Ela faz de tudo para aquele homem bater nela. Quando ela apanha, ela diz: ah, eu estou sendo amada. E como da minha área, que eu sou psicóloga, da minha área que a gente sabe como é difícil romper essa crença. Como é difícil resgatar as mulheres desses conceitos, conseguir colocar numa casa de passagem, porque elas acabam voltando por toda uma crença, por toda uma dificuldade de se libertar dessa dependência, porque é milenar, veio a várias encarnações, muitas vezes em outras encarnações, elas vieram com este mesmo conceito, que elas têm que se submeter, que elas têm que se subjugar, que se for para bater não tem problema, elas têm que apanhar porque alguma coisa errada elas fizeram. Então a gente tem que entender que isso não é verdade. Nós não somos inferiores, muito pelo contrário. Continuando aqui nesse texto maravilhoso, ele diz assim, agora no segundo parágrafo, né? Tocadas porém pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Como eu falei, Maria, que coisa mais linda, né? Que força, que coragem de receber Jesus, esse Espírito divino em seu útero e participar com ele de toda a sua luta e trazer e manter para nós essa força, essa condição guerrida de coragem, de fé com relação ao Pai. Entre as que haviam nascido dos vales da perturbação e da sombra, encontramos Madalena. Madalena, numa condição de prostituição, diante e fora da lei de Deus, encontrou Jesus, entendeu e se transformou. Foi ela que cuidou dos enfermos, dos leprosos, que naquela época era chamado de leprosos, hoje a gente chama de hanseníase, mas na época eram os leprosos. Ela cuidou durante anos dos leprosos e nunca adoeceu. Ela se transformou. Foi Madalena que encontra Jesus. Foi Madalena a primeira a ser aquela com capacidade, a mulher, de novo, a reconhecer aquele perispírito, aquele espírito já em condição de júbilo, porque já não existia mais o corpo, a ter condições pela sua nobreza a reconhecer Jesus, a sua renovação. Então foi permitido a Madalena, para que a gente possa ter noção da condição de inferioridade. Madalena está lá no livro Os Mensageiros, é muito linda a passagem de Madalena, onde ela diz para Jesus que ela se colocou na condição de prostituição porque ela se achava feia, incapaz de ter uma família. E o meio que ela tinha de ser amada era sendo prostituta.
Olha a crença e a condição de Maria. E Jesus diz: tu és a mulher que precisa ser reconhecida, de júbilo e contentamento. Tu és a mulher que precisa reconhecer o teu valor no Pai, em condições de reencontrar esta energia e se transformar. Então ela foi, se transformou, e surge então essa mulher poderosa que é trabalhadora na seara de Jesus. Olha o poder e a capacidade desta mulher em nossa história. Olha a capacidade e o poder das mulheres nas nossas vidas, as nossas mães. Essas mulheres maravilhosas que nos deram a capacidade de reencarnar. É pouco? É muito. Manter a gente 9 meses com todas as dificuldades. Ah, mas a minha mãe é assim assado. Não importa. Elas nos deu a capacidade, elas nos deu a oportunidade de reencarnar. Isso já é muito, porque tem muitos espíritos implorando a reencarnação. Tem muitos espíritos esperando anos e anos a possibilidade da reencarnação. Quantas mulheres que fundaram e são instituições maravilhosas que nós conhecemos de perto, com força, com coragem, levando as suas próprias famílias diante de todo o sacrifício. Eu estava no mercado, que a gente não vai dizer o nome, que a gente não está aqui para fazer franchise, né? Propaganda de ninguém, né? Franchise não é propaganda de ninguém. Onde ela disse para mim: eu sou daquelas que falam muito, sabe, gente? Eu não posso estar numa fila que eu já quero arrumar o assunto, tá? Então, eu estou na fila e ela estava ali, e aí eu com o carrinho, ela com o carrinho, e aí ela sentou, e eu falei: a senhora, ela estava puxando de uma perna, eu falei: a senhora está com dificuldade na perna? Eu já puxou logo o assunto, né? A senhora está com dificuldade na perna, quer alguma ajuda? Aí ela disse para mim, aí tinha um carrinho do lado que tinha cerveja, um monte de cerveja, e ela falou assim para mim: eu já bebi muito, minha filha. Aí eu falei: opa, deixa eu prestar atenção. Aí ela: eu já bebi muito na minha vida. Meu marido me deixou com 4 filhos. O mais velho, na verdade, a do meio, que estava com ela ali, tinha 4 anos. Eu trabalhava dia e noite para sustentar essas crianças, com dores absurdas, porque era dia e noite, pegando panela pesada, trabalhando na cozinha, trabalhando no serviço que viesse, porque eu tinha que sustentar esses filhos. Eu quase enlouqueci, mas estão aí, sustentados. Essa perna, eu tenho artrose, mas não é nada. Não é nada perto do tudo que eu fui capaz de fazer com o meu trabalho, com a minha coragem, com a minha determinação. E hoje todos eles formados, empregados e guiados por Deus. E ela aí me revela: e sabe, minha filha, eu vou no centro espírita. Quando eu chego lá, eu vou mesmo e tomo muito passe. E aí, quando eu saio de lá, eu saio inteira. Aí eu disse para ela: eu também. Eu também. Aí eu comecei, aí começa outra história, porque aí a gente já fala sobre centro, né? E aí a gente vê história de mulheres corajosas, de mulheres que foram abandonadas, de mulheres que se perderam seus maridos cedo, mulheres que não tiveram oportunidade, conseguiram dar a volta por cima, criaram seus filhos e hoje estão aí, né, com todas essas conquistas. Então, gente, é para a gente entender que nós não temos menos valor ou mais valor, mas cada um tem a sua posição, a sua postura. Cada um tem a sua coragem diante das suas provas. É para que a gente olhe as provas e diga: tenho uma razão dela existir.
olhar de frente para ela e dizer o que eu preciso aprender. E a partir daí, com muita fé, com muita determinação, consciente das nossas conquistas, ciente que vamos conseguir vencer a cada dia e seguir em frente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Que o Mestre Jesus continue amparando os nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos. E agora é o momento do estudo do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 26, capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Item 5. Mercadores expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Está em Marcos, capítulo 11, 15 a 18, e em Mateus, capítulo 21, itens 12 e 13. E agora nós vamos manter a vibração, os nossos pensamentos, para que a gente possa ter o nosso momento de passe. E os médiuns vão se colocar e se preparar para a realização do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. E continuando, falando sobre o Evangelho, no item 5, este que acabamos de ler, Mateus traz o relato de quando Jesus esteve no templo e, vendo que existia um comércio muito grande de itens e utensílios usados em ritos religiosos da época, onde nesse período era realizado pelos judeus sacrifícios e oferendas para Deus. Portanto, havia lá, neste comércio, esses materiais para o ritual. Entre outros tipos de vendas, era feito dentro do templo. Ora, aqueles que não tinham dinheiro nem para seu sustento, não têm condições de realizar suas orações dentro do templo? Jesus então falou: Minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Nesse momento, Jesus está nos informando que a casa é um templo de Deus para todos que necessitarem de entrar no templo, para todos que necessitarem de uma oração, de uma contemplação, de qualquer necessidade espiritual, moral. Lá precisa encontrar, ou em qualquer templo,
precisa encontrar amor, precisa encontrar a caridade, precisa encontrar um olhar de empatia e não comércio desses utensílios de Deus, onde você só pode fazer uma oração se tiver dinheiro para fazer um sacrifício ou se tiver dinheiro para fazer qualquer coisa dentro do templo religioso. É isso que Jesus nos disse nesse momento. Já no item 6, nos diz que Jesus expulsou do templo todos os comerciantes e condenou, então, essa ou qualquer outra prática de venda sobre o ato de fé. Pois Deus não vende bênçãos. Deus não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro para ser perdoado qualquer pessoa, mesmo aquela que não acredite em Deus, mesmo aquela que não saiba fazer uma oração. Deus, ele só precisa que todos nós possamos usar o nosso livre-arbítrio no bem, no caminho do bem. Afinal de contas, o pobre não tem direito da misericórdia divina? Todos, absolutamente todos, rico, pobre, homem, mulher, todos merecem o olhar de Deus, o amor de Deus. Por isso Jesus nos disse: dai de graça o que gratuitamente recebestes. Graças a Deus. E agora nós vamos continuar com a nossa vibração para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Como a irmã nos disse, todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, mas todos com um propósito de se melhorar moralmente. Primeiramente, amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em fazer aos outros aquilo que desejamos para nós. Todos temos oportunidades na vida. Todos viemos com um projeto que é a nossa ligação com o Pai e nos reajustarmos com as suas leis. E Jesus, quando aqui esteve, ele nos ensinou como deveríamos nos conduzir na vida. Sem críticas, sem julgamentos e sem recriminações. Porque cada um traz as suas dores, cada um traz as suas problemáticas. Mas todos os dias temos a oportunidade de refletir como estamos nos conduzindo na vida. E lembrando que todas as noites podemos refletir no que fizemos durante o dia. Se o nosso irmão não tem nada contra nós, se fizermos todo o bem que pudéssemos, porque tudo está resumido nessas leis.
de nos compreendermos, de levar uma palavra de esperança e de consolo àquele que está em sofrimento. Porque as dores fazem parte deste mundo, porque são construções nossas, daquilo que fizemos anteriormente, e hoje estamos aqui para modificar o nosso modo de ser e de pensar. E quando os homens se compreenderem, se amarem e se respeitarem, a humanidade estará a um passo da sua melhoria. A igualdade, ela não pode ser desenvolvida, porque repartiria aquilo que a gente utiliza e não teríamos mais como fazer estudos científicos. E se a riqueza é dada para alguns, é para que eles desenvolvam o bem. Para que ele possa estender a mão àquele que sofre, àquele que está em padecimento, a orientar, a levar também algum conhecimento a esse nosso irmão que está atravessando por dores e aflições, mostrando rumos diferentes. Nós temos tantos exemplos de dificuldades, mas de superações. Então o homem tem que ter consciência da sua responsabilidade diante do conhecimento e diante de tudo aquilo que Deus lhe empresta, porque na realidade nós não somos donos de nada. Tudo o que Deus nos permite gozar são empréstimos que Ele nos oferece para ver como é que nós vamos usar desses benefícios. Reflitamos, busquemos recursos necessários junto ao nosso irmão, desenvolvendo nele o bem e praticando o bem em toda a sua extensão. Se nós queremos uma sociedade melhor, temos que dar a educação moral, a educação dos princípios e dos valores. Oferecer a oportunidade daquele que está caído se levantar. E mostrar a sua importância diante da vida. Que ele é um filho de Deus e que aqui está para trabalhar pelo seu progresso, pelo seu desenvolvimento. E Jesus nos deu todas essas lições. E ainda temos dificuldades em praticá-las. Mas Ele espera pacientemente que cada um cumpra o seu papel, que olhe o seu irmão, que tenha caridade, que seja fraterno e solidário, que tenha empatia com a dor do outro. Sim, Deus nos ama tanto, que conhece a cada um de nós pelo nome. Então vamos sim, fazer a nossa parte com muito amor,
desejando ao outro que ele seja feliz, que ele tenha sucesso e que ele caminhe para a frente, para o alto e para Deus sempre. Porque esse é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, possa envolver a cada um que aqui está, dando a esperança, a coragem, a fé e todos os valores necessários a cada um. Que Deus seja convosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Deus, muito obrigada pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de receber todos esses ensinamentos, toda a sua lei, de receber suas bênçãos através do amor, sentidos nesta casa, sentidos aqui nesse ambiente. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui uns com os outros. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos oferece. E assim, agradecidos, nós terminamos, pedimos a permissão para encerrarmos em seu nome, Senhor, em nome de Deus acima de tudo, a nossa reunião de hoje, de quinta-feira, da Casa do Caminho. Que seja em seu nome, em nome de Deus, pedimos a permissão para dar como encerrada. Graças a Deus. Bom, antes da gente dispersar, a gente vai fazer um convite, que nós teremos o nosso 22º Encontro de Jesus, no dia 28 de setembro, de 9 às 13 horas, aqui na nossa casa. Então, nós estamos convidando a todos, e lembrando até que o Dr. Herman costumava dizer que o encontro de Jesus aqui na casa já era uma preparação para o Natal. Então, que a gente possa fazer jus, né? E no mais, que todos possam retornar aos seus lares com a paz e tranquilidade. E aqueles que necessitarem do atendimento fraterno, é só se encaminharem aqui para a mesa. Graças a Deus.